Bem-vindos ao Like Us Training, o melhor programa de desenvolvimento pessoal do Brasil. Aqui você encontra informação, conselhos e dicas adquiridas através de décadas de estudos, pesquisas, além de experiência em ramos como psicologia, dinâmica social, persuasão e influência, para que você possa melhorar em seus relacionamentos, carreira e estilo de vida. Quer saber mais? Confira então o podcast desta semana. Bem-vindos de volta ao Feedback Like Us Training. É sempre um prazer. Sempre, né? O que você tá olhando pra mim por causa dos batuques aqui? Não, porque agora a gente tá cada vez mais modernex, né? Muito obrigado a todos vocês que ajudam a gente a ser mais modernex, a levar um pouco mais da nossa tecnologia, da nossa comunicação com mais tecnologia. A gente eu tava ouvindo esses dias, cara, os primeiros podcasts lá, episódio 0, episódio 1, que horror. A qualidade. Não que agora esteja muito melhor, né? Mas a qualidade tá um pouquinho mais satisfatório, né? Digamos assim. Sim, com certeza. Acho que para ficar um pouco mais estúdio isso aqui, a gente precisa só dar um tapa no amortecimento, sound deadening. Eu acho que o nosso público já sacou que a gente faz de coração, principalmente. Sim. E que aqui tem honestidade, tem leveza, mas a gente não passa a mão na cabeça, não. A gente não é que nem as outras, nossos concorrentes, vamos colocar assim. Sim. São um pouquinho corporativistas, cara, ou são, digamos assim, deturpadores de conceitos. Ô, Dea, sabe uma que eu vejo que é muito grande, que tá rolando agora alguns personagens que estão aí no YouTube, que estão aí na mídia, e até alguns grandes, vou até dizer gigantescos. E eles seguem uma fórmula, cara, que é a mesma fórmula para o desenvolvimento pessoal em geral. Sabe qual que é? Manda. Eles falam o que você, ouvinte, quer ouvir. No sentido de que, eu era igual a você, eu era tímido assim, agora eu sou assim. Então você também pode, sabe? Ele sempre tá falando com a sua capacidade. E autoajuda você isso, né? É super autoajuda. Não, e a gente faz parte do mundo autoajuda, só que a nossa principal mensagem aqui é, meu irmão, levanta a bundinha do sofá e vai aplicar o que a gente tá falando para você aplicar. Porque simplesmente de só você consegue pedir pro universo que você é grande, que é só... Não, aqui é a questão do lugar onde você tem que fazer por onde. E a gente, às vezes, vai falar o que você não quer ouvir, entendeu? Assim, essa é a diferença, né? Para resumir, a gente não é corporativista. Não, a gente tá aqui, o objetivo aqui é te ajudar, né? Aliás, a gente sempre tem perguntem-se, né? Quando estiverem assim numa roda de amigos, né? Ou filosofando com alguém, ou se eu estiver sozinho, pergunta-se a seguinte questão. Imagina uma situação em que a sua parceira está te traindo. Não necessariamente traindo com um homem, mas está te traindo. Está te escondendo alguma coisa. Sim. Se você é amigo desse cara, você nem tem tanto contato com a mulher. Ou tem, não importa. Sim. Se você tem contato com esse cara é teu brother, e você acaba descobrindo o que ela está escondendo, você conta ou não conta? Opa! Essa é uma questão que você, ouvinte, tem que se fazer sempre. Com certeza. Por quê? Porque há pessoas que defendem a questão do é melhor não ficar sabendo. Ignorância é o melhor no caso, né? E tem outros casos que é o nosso do Like Us Training, que é sim, você precisa saber onde está errando. Claro, você tem que lidar com isso. Onde está acertando e pode aperfeiçoar mais. Sim. Onde você está neutro e precisa dar uma agitada melhor. Com certeza. Aqui você tem isso do Like Us Training e é por isso que a gente está tendo cada vez mais sucesso tanto nos vídeos no YouTube, quanto nos nossos cursos no www.likeUstraining.com.br. Cara, a gente deve esse crescimento a você, né? Vocês. Muito obrigado, cara. Vocês que estão compartilhando, vocês que estão indicando, vocês que estão elogiando e principalmente vocês que estão interagindo agora com a gente neste que é o programa de vocês, exclusivo para vocês. Com certeza. O Feedback Like Us Training. E isso aí também é uma demonstração da nossa gratidão, que realmente é para vocês, né? Que realmente
gente para fazer algo que fosse comunicar, já que o programa é para vocês, é feito para vocês, porra, que seja mais objetivamente assim, né? Sim. Você pergunta e a gente vai ter realmente como dar um feedback para você. Vai ter como resolver, né? Não é só responder uma pergunta, mas é resolver o teu problema, te mostrar um caminho para uma solução. E isso aí a gente considera de ser um valor inestimável, né? E aqui no Feedback Like Us Training, a dúvida do seu colega, de algum extraordinário que nos acompanha, pode ser a sua dúvida também. Exatamente, por isso o valor, né? Pode ser idêntico ao da pergunta, uma das 3 perguntas que a gente vai fazer neste exato momento que está começando. 3 extraordinários que mandaram perguntas muito legais e 2 são relacionadas a retorno à realidade, retorno à atualidade. Certo. Vamos começar com uma delas. Vamos lá, o que você tem para nós aí, Dea? Do nosso extraordinário Esperançoso Enferrujado. Pô, esse aí eu gostei, hein? Esperançoso Enferrujado. Esperançoso Enferrujado por quê? Fala Like Us Training. Primeiramente, quero parabenizá-los pelos conteúdos que são muito bons. A gente agradece de coração. Para vocês. Só que eu tô com um problema. Vamos lá. Estou saindo de um relacionamento de 12 anos. 12 anos. Mas, para voltar a trocar ideias com algumas garotas, tá complicado, hein? Nunca fui de trocar ideia, a não ser vir falar com a minha ex-mulher. Só que quando puxo algum assunto, só eu falo e elas falam o mínimo. Tento puxar papo de diversos assuntos, mas tá complicado. Tem alguma dica para voltar para a pista nesses tempos mudados? Bom. Muito legal essa pergunta do Esperançoso Enferrujado, porque é uma questão que envolve muito idade, tá? E da idade eu acho que tá mais a questão do tempo dele ter passado 12 anos com uma mina, com certeza, para enferrujar. Eu ia complementar com isso, idade e o tempo que passou com a mulher. 12 anos é muita coisa, é uma vida, é mais que uma década. Com certeza. Então, 12 anos, a gente sabe que é muito difícil do cara sair desse relacionamento. Mas você sabe que eu tive um relacionamento de 11, incluindo com o casamento. Meu sim, primeiro casamento. Sim. Então, mas antes de qualquer coisa, eu acho que vale uma observação. Não só pro Esperançoso Enferrujado, mas também para todo mundo aí que tá ouvindo. Quando você entra num relacionamento, um casamento, alguma coisa séria, nem que você sabe, é um comprometimento que você tem com aquela mulher, e eu não tô advogando aqui para você pegar e sair, começar a trair ela, nem nada. Muito pelo contrário, a gente aqui prega pela honestidade, para você ser um cara íntegro. Principalmente se você deu para essa mulher a palavra de que você seria fiel a ela, entre aspas, daquele, né, pelo menos daquele jeito que todo mundo espera. Suas habilidades sociais terem sido ignoradas durante 12 anos, aí pro Esperançoso Enferrujado, acho que foi um dos maiores erros que ele pode ter, um desserviço que faz. A gente sempre fala aqui que as habilidades que a gente ensina aqui não são só para atração e sedução de mulheres, mas também vão servir muito para o avanço da sua carreira, para a melhora do seu trabalho, seu relacionamento familiar, com seus amigos, ter um estilo de vida muito melhor. Quando você me fala desses 12 anos e trocava ideia com muita pouca pessoa, incluindo, aliás, fora a sua namorada, poucas pessoas, eu acho que tá aí. A gente não tá aqui para analisar por que terminou. Então, na verdade, o que ficou só pra gente na questão do texto a gente não sabe que tipo de conversa ele tinha com a ex. Bom, mas a gente pode assumir que já que ela é sua namorada, você tem todo tipo, normal. Vamos direto ao problema dele atualmente, que é o quê? Eu não tô conseguindo ter desenvolvimento de ideias com novas mulheres. Certo. E isso parte de alguns problemas. Sim. Que, assim, de cara eu já posso perceber uma coisa. Talvez os assuntos que você esteja levantando com determinada mulher não estejam agradando. Não esteja atingindo ela da forma que você quer atingir. Porque depende a gente sempre fala, gente, messem muito bem
o que vão falar, o que vão levantar. Com certeza. Porque sempre pode ser uma discussão acalorada, pode ser uma que discussão... claramente o problema aqui não é de abordagem. Não é... Então, mas aí pode ser também. Então, mas se ele fala que não quer desenvolver, pode significar que sim, que ele está conseguindo chegar nelas, começar conversas com elas, só que ele não está, pelo que eu entendi da pergunta, ele não está conseguindo desenvolver essas conversas, assuntos. Ele fala, eu falo, e elas com poucas respostas. Tá, legal, ok e tal. E nunca desenvolve nada. Outra coisa que a gente ficou no vácuo e precisaria saber é se essas conversas com essas mulheres são por mensagem de texto ou se são ao vivo, tete a tete. A dinâmica... É difícil ser tete a tete pela questão de pandemia que atinge desde março de 2020 o Brasil. Mas vamos pegar os dois casos, vamos tentar pegar os dois casos. Mas eu acho que seria razoavelmente a mesma, pelo menos o mesmo fundamento que a gente quer sempre colocar. Vamos lá. Para ter conversas mais interessantes, primeiramente, vou passar o link aí pro Enferrujado. Esperançoso Enferrujado. Por exemplo, no nosso episódio de Mantendo Conversas Interessantes. Como você mantém uma conversa interessante? Como o principal de você ter uma conversa é de focar nela, né? A gente sempre fala aqui, o assunto favorito dela vai ser ela. Eu acho incrível quando a gente tem essas perguntas de caras que falam, mano, elas não falam, porque a experiência, principalmente depois que eu fui capaz de melhorar com mulheres, a experiência minha veio aquela famosa daquele ditado popular, ou do conhecimento popular, que a gente sempre advoga contra. Mas que mulher fala pra caralho. Elas são boas nisso. A mulher, quando atiçada... Nossa, meu amigo, cara, ela não para de falar, Vamos lá, elas são capazes de ficar 1 hora conversando com alguma parente... no telefone. No telefone. Exato. Que é algo que eu abomino, né? Não, dói a orelha, dói o ouvido. Eu abomino, mas elas conseguem e com prazer, né? Com prazer. Então, pera lá, como é que elas falam pouco e eu falo muito? Exatamente. Aí vem a questão que você falou. É o assunto. Falar que é assunto, ou simplesmente jogar ter assunto, é um pouco generalista. Assim. Porque assunto aí você fala, tudo bem, o que é pra eu aprender a falar sobre cabelo e sapatos? Não necessariamente isso. Porque você pode ser um cara, né, tipicamente homem, e ser um completo ignorante quando o assunto é moda, ou sapato feminino, ou cabelo, e você não precisa disso. Basta você mostrar curiosidade pra isso. Aí é que tá a diferença. E outra, você também não precisa suscitar alguma coisa, alguma questão política, ou alguma questão de esporte. Vai falar de futebol com uma mulher que detesta futebol? Esquece, exatamente, né? Exatamente. Aí é meter o pé pelas mãos. Perfeito. É ficar atento ao tipo de assunto que você quer estudar. Então, aí geralmente a questão é assim, quando você está conversando com ela, você qualificá-la ao que ela curte fazer, ao que ela gosta, que ela faz com o tempo livre dela, as ambições que ela tem, os planos para o futuro. Cara, essa é a mais batata, você conversar sobre planos para o futuro, ambições, sonhos que ela tem, sonhos que ela tinha quando criança e como se relacionam com os sonhos de hoje. Aí conversar dela, de tudo que ela tem planejado. E planejado pode ser para esse fim de semana. Você perguntar para alguém, e aí, o que você vai fazer esse fim de semana? Geralmente as pessoas respondem, né? Eu vou além disso, cara. É evitar ficar falando dos seus 12 anos de casamento. Garoto, isso é verdade. É evitar, claro, vai ser inevitável em algum momento da conversa. Sua bagagem, né? É lógico, porque a mulher vai querer saber por que um cara desmanchou um relacionamento de 12 anos. E virar assunto. E aí isso vai virar assunto. E talvez é um assunto que ele não queira também. E por isso não tem conversa também, né? Possível. Então, é ficar esperto com o quê? Não deixar que o assunto principal seja você. Seja os 12 anos de relacionamento que você teve. Que aí vem aquelas coisas que a gente sempre fala, cultivar um mistério. Você não precisa responder toda a pergunta que ela faz. Ela te faz uma pergunta, você dá um sorriso, dá um olhar e pergunta outra coisa pra ela. O mistério não quer dizer que você não, deve esconder o fato de que foi casado por um tempo. Muito pelo contrário. Você casou, teve a experiência... Tem que carregá-lo com orgulho. Tem que carregar com extremo orgulho. Mas muito bem notado isso. Mas isso é seu.
É, bem notado. Isso é o seu. mistério é assim, para um primeiro encontro ou para aquele momento que você conhece aquela gata, com certeza, a experiência, os traumas e toda a bagagem que você teve ao longo desses 12 anos não é assunto, mesmo se ela perguntar. Né? Aí você tem um relacionamento, vai no começo ali, segundo, terceiro, quarto encontro, aí tudo bem, né? Você fala um pouquinho mais do que você passou e tudo mais. E, cara, o lance de assunto é um pouco assim, todo mundo acha que você pegar... É subjetivo. Não, não é que é subjetivo. Se a gente olhar numa lista, tipo assuntos, futebol, política, vida, sexo. Cara, se você olhar por esse lado como tópicos, e que tópico que eu vou conversar a respeito, é uma receita certeira para você ficar perdido. Para você ser aquele cara que tá buscando coisa para falar com ela. E comida, o que você gosta? Blá blá blá. E vamos falar de sexo. Então isso não vai dar uma conversa muito fluida, né? O que vai dar conversa fluida é realmente você conversar sobre essas coisas, só que você não abordar essa situação como ser um problema ou uma questão de assunto. Claro que ele é de assunto, só que você tem que abordar por uma questão que é um pouco mais embaixo, mais enraizada, que é o falar dela. A gente tem já programas, textos, um pouco mais atrás, falando sobre desenvolvimento pessoal a partir do desenvolvimento social da sociedade, e a gente trouxe, acho que foi um dos meus textos lá no blog, eu trouxe para os principais assuntos, os 10 assuntos mais debatidos entre os brasileiros. Se você dominar esses 10 assuntos, ótimo. Se você dominar metade desses assuntos, ótimo. Sim. Se você dominar um desses assuntos, ótimo também. Sim. Te faz um cara articulado, né? É isso. Sim. A questão é, vamos pegar um exemplo atual que é Big Brother Brasil. O Big Brother. BBB. Eu acho uma das coisas mais inúteis. Eu também odeio. Né? Valeu o primeiro programa, que na verdade foi a Casa dos Artistas no SBT que começou, mas 2 no máximo. 39 mil É que é novidade, né? Vamos lembrar de surto de dopamina, tudo que é novidade vai ter um efeito mais legal, depois fica... Né? Mas vamos lá, o BBB. Pode ser que você odeie BBB. Talvez a mulher que você esteja conversando adore. Exato. Você vai conversar sobre o BBB? Os participantes? Quer uma solução para isso? Não. Quer uma solução para isso? Mas dá para você conversar sobre exatamente. Big Brother Se você não assiste Big Brother, só que ela adora, você consegue chegar e falar, meu Deus do céu, como é que você assiste aquela coisa? Agora eu tô curioso. Por que você gosta do BBB? O que tem de tão interessante? O que faz você assistir? Cara, ela vai debater uma ideologia, queira ou não sendo só Big Brother, ela vai dar a ideia do porquê. Ela vai filosofar sobre isso. Isso é interessantíssimo, cara. Pro enferrujado aí, é importante você ter isso em mente. Por quê? Por que ela gosta disso? Por que ela faz aquilo? Quais são os motivos? Que aí você vai conseguir fazer com que ela explique mais, ela comunique mais, ela seja mais, sabe, tenha mais desenvoltura na hora de se explicar para você. Que isso também é aquela faca de 2 gumes. Você vai ter o assunto, vai ter a conversa, e 2, aos pouquinhos ela vai se atraindo, né? Então aí a gente tem uma perfeita. Pode ser também que o caso do esperançoso enferrujado seja o mesmo do próximo extraordinário que tem uma dúvida. Ele também tem problemas com o passado. Certo. Isso é... A maioria de nós. É o que nos trouxe Isso é natural. É o que mas nos talvez trouxe o problema do esperançoso enferrujado seja o do próximo extraordinário. Verifique a sua comunicação com as mulheres ou com qualquer pessoa que você vai se relacionar. A comunicação em que sentido? Às vezes você não está passando a ideia que você quer para a mulher. Isso é um problema gravíssimo. Se você tá com um problema, não tá nadando na mulherada, provavelmente, muito provavelmente, o problema tá na sua comunicação. E não é nas palavras que você digita, é o que aquelas palavras querem dizer, né? Acredito que não seja o problema do nosso extraordinário esperançoso enferrujado o fato de
escrever próximo à norma culta da língua portuguesa. Sim, erros de português mesmo. Erros de português, muito poucos. Tá. Ou seja, que legal. E nós não estamos aqui para ficar analisando isso. Não. Nós estamos aqui para analisar o conteúdo das ideias que você passa. Suas tanto para crenças, nós, para suas mulheres, para sua família e tudo mais. Às vezes pode ser esse problema de justamente a sua ideia não ser transmitida da melhor forma. Exatamente. Ou através da escrita, ou através da oralidade, não importa. Que é uma dificuldade que muitos têm. É uma dificuldade que a maioria dos brasileiros tem. Não sei se revelar intenções. Não sei se é o problema dos norte-americanos também. Também Nós temos esse problema sério, mas precisa ser verificado. É só mais uma hipótese que a gente está levantando para você, nosso querido esperançoso enferrujado, e para vocês, ouvintes do Like Us Training, que vão acompanhar agora o caso do extraordinário pai abusado. Pai abusado. Você se chocou agora com essa nomenclatura. Não, eu pensei em 6 moleques em cima dele, tipo, pai, vai, cavalinho, um dando esporada nele e tudo. Nada. Pai abusado, não, mas o abusado vem na onda eu não vou falar nova nomenclatura, porque ela não é, mas é um debate que está tendo, cada vez mais natural na nossa sociedade, que são os relacionamentos abusivos. Uhum, sim. Principalmente de homem com mulheres. Sim. Esse é um caso contrário. Sim, que também é comum. É de mulher com homem. Ambos são comuns. Pelo que o nosso extraordinário pai abusado mandou para nós, a questão é a seguinte. Eu tenho filhos. São 4. 4 filhos. Só que eles moram com a minha mulher. No caso, minha ex-mulher. Certo. 4 filhos em outro casamento, já no antigo. Certo. Só que isso são motivos que estão me afastando de outras mulheres. O que devo fazer? É muito interessante essa pergunta. Pra galera... Boa pergunta. É muito boa pergunta. Por que eu acredito que seja uma relação abusiva? Pelo que eu entendi, ela está usando as crianças para tipo dar uma prensada, uma pinçada, uma grampeada nele, não deixar que ele brote asas. Ele inclusive continua, né, a questão, e ainda perguntando, deixa eu só achar aqui direitinho para a gente não perder. O resto da pergunta. Ó, eu tenho filhos e isso para ela diz que é um impedimento de ter um relacionamento do tipo viajar. Se eu quiser viajar, ou com os meus filhos, ou por emprego, isso vai me impedir de irmos juntos. Assim, a questão é, eu vejo que a utilização dos filhos é uma coisa muito complicada. É sério, é grave. Sério, e ela é muito particular. Eu, D.A. Pupkin, não estou aqui para debater as relações. Não quero saber disso. Eu quero saber se essas relações são boas para ambos ou para todos que estão em torno do casal. Se esse relacionamento é sadio, se esse relacionamento eles são, digamos assim, evolutivos para coisa boa, para serem extraordinários todos. O que eu posso dizer é, se você está tendo problemas com a sua ex-mulher, vai ter que ter conversa. Para começo de conversa, vai ter que ter conversa. Citando as bandeiras vermelhas, alguns limites eu acho que vão ter que ser impostos. E quando a gente fala imposto, de novo, eu acho que, mano, ela já está abusando da posição dela. Ela está abusando do poder que os filhos têm sobre você. Por isso que o lance do abusivo. Porque a lei brasileira diz, a mãe manda, né? Manda, em 98% dos casos. Só que para chegar para ele, e eu acho que assim, com certeza, lutar fogo com fogo nesse caso, eu acho que só vai dar mais dor de cabeça. Acho que você poderia brevemente dar um relato sobre a minha experiência, exatamente. Porque você também foi assim no começo.
você tem um filho. Eu tenho um filho com 9 anos? 9 anos. 9 aninhos. Exato. Você tem um filho foi fruto de um relacionamento longo que você teve. Sim. E em certo momento da separação, e alguns anos depois, Sim. você quis travar conversas com ela usando fogo e ela estava vindo sempre com, sei lá... Com mais fogo, era só tiro do chumbo trocado, né? Porque aí o lado dela tem o judicial também, né? Isso é verdade. Elas usam... Isso cara, que nem a gente falou, é super comum a sua ex tentar usar os seus filhos para te prensar. É muito complicado a gente falar principalmente dessa questão da ex e como a ex vai usar os seus filhos para te controlar. Já aconteceu comigo, acontecem com milhões aí, Brasil e mundo afora. Isso aí é um dos truques mais antigos, né? Da mãe solteira, da ex amargurada, ou até, cara, e assim, não é nenhuma questão às vezes de amargura, às vezes a ex ainda gosta dele, às vezes ela tem algum sentimento. Só para deixar claro, segura teu raciocínio, a gente não tá querendo aqui ficar fazendo pré-julgamento da ex ou de ex. De forma nenhuma. Nem pré-julgamento. Que cada caso é um caso, não tem como. Pré-julgamento. A gente está analisando de acordo com as informações que a gente recebeu. Exato. E o que nos chama a atenção são os ex-filhos, os filhos, os 4 filhos que estão sob a guarda da ex. Exato. E então a gente deduz que ele está sendo... Manipulado, né? Manipulado. Essa é a palavra certa, manipulada nessa questão. Eu acho que é importante ele perceber o seguinte, o tempo é nossa commodity mais valiosa. Você ainda tem tempo de conhecer outras mulheres, de viver a sua vida, e o mais importante aqui é que seus filhos tenham um pai que seja um bom exemplo de pai, que seja um pai estável, que seja um pai feliz, porque sendo um cara feliz, você vai conseguir passar um pouco mais de felicidade para essas crianças. E você sendo feliz significa o quê? Cara, você vai ter que trabalhar, você vai ter que, desenvolver a sua carreira, desenvolver o seu trabalho para se sustentar eles e ainda ter um dinheiro para um lazer, comprar alguma coisa, e isso vai refletir neles. Se você tem que viajar a trabalho, cara, sua ex, mesmo não entendendo ou tentando manipular isso aí, é algo que ela vai ter que lidar. Que se ela já é ex e você não tem mais um relacionamento com ela, a felicidade dela e a sua, com pessoas diferentes, ou tocando a vida de vocês separadamente, e tendo uma amizade, tendo um relacionamento bom, será o melhor para os filhos. Se ela não age a entender dessa forma, faça com que ela entenda, porque a explicação é básica. Se ela tiver de mau humor, com raiva, rancor, com vingança, ela vai dar uma infância não ideal para essas crianças. E você também, enquanto você tiver com esses sentimentos, que não parece que tem, não. Parece que ele quer tocar a vida mesmo. Quando você está falando, eu estou pensando se tem outras situações, né? Outras situações para serem levantadas nesse caso, mas eu não vejo outro momento a não ser você ter um relacionamento bom com a sua ex, para que você tenha uma vida sadia. Então, mas aí eu vou vir com o meu exemplo. Porque o meu exemplo, quando você chegou e falou que você lutou fogo com fogo, não foi necessariamente isso, mas eu tive sempre uma questão de tentar discutir, lutar pelos meus direitos de pai, lutar pelos meus direitos humanos, falar você não pode fazer isso, e toda vez virava uma briga. A partir do momento que eu comecei a simplesmente, por mais maluco... Só para explicar para os nossos ouvintes que essa briga que virava era só no caso do Edward ter ideias avançadas para a época em detrimento aos pensamentos quadrados que tinham as pessoas. Sim. Muitos pensamentos retrógrados, aqueles que a gente condena tanto aqui no podcast quanto nos vídeos, né, de você, ouvinte, abrir a sua mente para as toxicidades que foram impostas durante a sua vida. Eu penso nessa questão porque
Eu sei que o fogo que você usava não é o fogo da briga. Assim, não é o fogo da briga, não é o fogo do confronto, mas é o fogo... Era ser confrontativo. É um fogo de um novo que às vezes pode assustar a determinada pessoa. Eu acho que isso tudo começou a mudar a partir do momento que, apesar da ex, dá uma de ser mais emotiva, dá uma de ser mais vingativa, às vezes manipulava, às vezes fazia um jogo assim, digamos, parecido com talvez com o que ele tenha passado. Só que a partir do momento que eu comecei a dar a ela aquela aceitação, a aprovação, falar pra ela, você é boa mãe, você é legal. Ela pede um negócio, por mais maluco que seja, você fala, olha, tem certas coisas que não dá pra fazer, mas você quer isso? Tá bom, sabe? Tudo que ela queria discutir pensão alimentícia, tudo bem, vamos rediscutir. Sempre fui aberto, sempre tentei fazer o melhor e ser o mais legal possível com ela. E começar a tratar a ex como se ela fosse, tipo, numa mina que eu quisesse pegar. Usar nossas ferramentas com ela. Charme. Esse é o ponto. Você usar o seu charme, cara. O ponto levantado é esse porque, prestem atenção, nossos queridos ouvintes, não somente o pai abusado. Nossos ex ou nossas ex, por que eu estou falando nossos ex? Porque existe ex-patrão, existe ex-amigo, existe ex não sei o quê. Os nossos ex e as nossas ex não são inimigos. Exato. Não devem ser tratados como inimigos. Mesmo que a ruptura tenha sido traumática e ruim, e tenha alguma coisa de errado, e alguma coisa podre foi envolvida, acabou o drama. Mas não tem que ficar ranços ou ficar amarguras, porque são justamente nesses quesitos que os nossos alunos acabam pecando num dado momento de sair deixar o passado de lado e apenas utilizá-lo como um fruto de crescimento. Exatamente. A partir daquele ponto. O nosso pai abusado tem um problema que aí vamos deixar claro uma coisa, a gente analisa sempre a partir das coisas que são mandadas para nós, exatamente como são mandadas para nós. As hipóteses são sempre em cima de fatos. Sim. Ou seja, a gente vai levantar hipóteses através de fatos. E o que eu quero dizer, e já respondendo por que é que é parecido com um caso, pode ser um dos casos do Esperançoso Enferrujado. O pai abusado nos mandou uma pergunta, mas foi bem difícil de entender o que queria dizer a pergunta. E a gente até fala aqui abertamente, talvez nem tenha sido essa a pergunta que o pai abusado esse é o dilema queria fazer. Por causa do português. A questão não tem problema vocês mandarem para nós erro de grafia. Sim. E tudo mais. A questão se vocês querem mandar uma ideia, tem que já treinar, porque se vocês mandarem para nós, obviamente a forma como vocês mandaram vai ser a forma que vocês vão mandar para as mulheres. Exato. Ou para o seu patrão, ou para qualquer pessoa que seja. Então, o fato do nosso querido pai abusado ter mandado a pergunta e a gente ter demorado a entender, pode ser que a comunicação com a sua ex esteja bem ruim. Exatamente. Seu problema de comunicação é um fundamento, né, cara? Então, se você realmente não consegue passar as ideias muito bem, ela também não consegue passar muito bem, fica realmente uma coisa muito desgastante, exaustiva, pode ficar complicado. Então, uma recomendação que a gente sempre dá aqui, né, cara? Expressão, você ser claro, você ser articulado com isso. Mas de novo, não é para ser um letrado. Não é para ser da Academia Brasileira de Letras, não é isso que a gente está falando. O que a gente está pedindo é para que vocês tentem ser os mais claros possíveis, não só com a gente, na sua vida. Porque tudo que você faz é um treinamento. Tudo. Mesmo quando o negócio é sério.
Ah, é sério, eu tenho que fazer, Mas você tá treinando. Eu tô conversando pra... com uma mina aqui agora. Mas, meu amigo, além de ser sério, você já tá treinando. Você tá treinando pra quando for conversar com as próximas e ser melhor, né? E não necessariamente pra você pegar a mulher, pra você ter qualquer coisa. Tem uma rede de relacionamentos que a gente sempre fala. Sim. Isso é o mais importante. E a rede de relacionamento seria muito importante pro caso do nosso terceiro extraordinário, que tem uma perguntinha bem legal e nostálgica até, cara. É mesmo? Essa vai cavocar a época. Essa vai ser bem legal. Tem a ver com a primeira pergunta, né, do Esperançoso Enferrujado, porque também envolve o como agir depois de tanto tempo. Então, todas essas aí são os negócios de ex, né? Olha o impacto que as ex estão causando. Esse feedback, né? Viu? Porque o extraordinário comunicador hesitante... Comunicador hesitante. O comunicador hesitante nos perguntou: cara, tem uma mulher que sou afim dela há muito tempo. Me dá uma ajuda de como puxar assunto com ela pelo Messenger. Certo. Essa tá um pouco vaga também, né? Ela é vaga, uma que é legal, especificar um pouco a situação da idade, falar um pouquinho, dar um pouquinho de histórico. Não precisa escrever um livro pra gente, mas um parágrafozinho dando uma explicação é legal, vai ajudar muito, mas de qualquer forma vamos responder essa aí, vamos tentar ajudar. Vamos lá, eu vou falar algo de novo, que nem a gente falou no começo, apesar daqui ser autoajuda, o importante da autoajuda é às vezes... Né, como a gente não tem uma intenção tão comercial assim, a gente não tá aqui para lucrar em cima de você e sim ajudar você, muitas vezes eu vou ter que falar uma coisa que você não quer ouvir. E provavelmente eu vejo já um problema grande aí nessa pergunta. Deve ser muito amiguinho, né? Então, não, claro, a questão do ser amigo, né, de ser, entre aspas, o amigo gay dela, que você conversa de tudo, mas antes disso, quando ele fala que ele já está afim dela há muito tempo, já dá sim. Que ele deve ser o cara que já tá na friend zone, obviamente, ele já é amigo, alguma coisa assim, que também parece estranho, porque se ele fala como eu puxo papo, talvez ele não seja um cara na friend zone, ele pode ser aquele cara misterioso no canto, que a mina mal sabe da existência dele, só que ele quer algum jeito de puxar papo, porque ele idealiza aquela mina. Percebam que a gente... já não sabe por causa da pergunta. É genérica a pergunta. É genérica, então, mas são duas situações distintas. A partir de agora a gente vai tentar ver que tipo de hipóteses exatamente, podem porque ser levantadas se ela é sua amiga, e você já tem aquele papo com ela, só que você quer algo a mais com ela, porque ela é sua amiga, que nem a gente lançou uns vídeos no TikTok que foi exatamente falando sobre isso, como fazer amiga namorada. Se você já tem esse contato com ela, você já conversa com ela, mas você não sabe como chegar e transferir isso para algo que vai fazer com que vocês virem algo a mais que amigos, né? Ou seja, colorido, ou namorados, ou qualquer coisa assim. É simplesmente quebrar rapport. Você tem que mudar a forma que você conversa com ela para mostrar que realmente vocês não são amigos. E quando eu digo não são amigos, não estou dizendo para ser inimigo com ela ou virar, sabe, aquele cara cuzão com ela, até o cara abusivo que a gente sempre fala, que você vê em comunidade pool, em grupos aí. Mas sim, envolve provocar ela, envolve dar uma zoadinha nela, tirar um sarrinho, que nem você faz com os seus brothers. Seu brother fala uma merda, você não deixa aquela merda passar, você vai tirar, você vai zoar um pouco a cara dele, porque é aquela coisa de, né, de banter que a gente sempre fala. E é um dos essenciais para você conseguir mudar um relacionamento de só amizade com uma mina para Uma outra que ele pode tentar também não sei, a gente não sabe que tipo de aproximação ele tem com essa mulher. Exato. Mas talvez apimentar um pouco mais essas conversas. Então, mas apimentar é uma quebra de rapport também. Apimentar um pouco mais, não estamos dizendo para você chegar e já botar o pau na mesa. Não, calma, isso não vai funcionar. Meus queridos, calma. É só você introduzir um pouco de sexualidade. Um pouco de sexualidade, não só em termos de assunto, mas em termos que você usa. Né? Não, vamos dizer assim, quando vai introduzir sexualidade, por exemplo, não fala de vocês. O fato de já falar introduzir já nos remete a alguma coisa sexual. Penetração, claro. A penetração. Sim. Então você vai introduzir, já estou usando algo sexual, sim, que já é diferente
de eu tentar ser muito certinho naquela situação. Sim, introduzir situações sexuais fica fácil se você simplesmente remover vocês dois da hipótese. Sim. Falar dos outros, falar de sexo em geral, e sexo isso, e sexo aquilo, e depois que ela tá conversando sobre sexo, você já tem uma conversa um pouco mais sexualizada, aí você consegue, vamos lá, introduzir, né, uma ou outra que vai envolver vocês. Claro, não chegue e fala assim pra garota, tenta quebrar rapport com ela, falando eu quero te comer, ou eu quero isso, ou eu tô com vontade disso. A gente sempre fala que o comer ou beijar, tanto faz, é só a consequência do seu trabalho, do seu esforço e da sua mentalidade na hora de paquerar, na hora de seduzir. Exatamente. Na hora de eu até dou umas quebras de rapport lá no YouTube, coloco um monte de vídeo falando assim, tipo, pra mina, quando você sorri desse jeito, dá vontade de arrancar tuas roupas e te comer aqui mesmo, na frente, sabe, no restaurante. Só que isso não é necessariamente eu quero te comer. Não, é quando você faz isso, me dá vontade de fazer aquilo, mas não dá. Olha, tem um monte de gente aqui. Só que essa situação é preferível você estar ao vivo. Não, tá? com certeza, só ao vivo. Não faça isso pelo Messenger, tá? Não. Porque no caso dele, ele tá querendo fazer por ele tá querendo quebrar rapport por mensagem de Então, texto. no Messenger pode funcionar, só que vai num momento mais avançado, aí ela chega e fala, ela fala alguma coisa um pouquinho mais sensual ou sexual, e você pode lançar quando você fala desse jeito, você faz eu pensar coisa errada, para com isso, e troca o assunto, entendeu? Como se fosse culpa dela, né? Você culpa ela. Mas isso aí, de novo, ele vem depois da introdução da sexualidade. E principalmente, ficar atento, você não pode mudar da água pro vinho. Não. Você não pode do nada chegar e já começar a externalizar um papo que vai dar a entender que você quer catar ela. Não, com certeza não. Porque se você do nada começa... Quebrar o rapport, na verdade, mostra o oposto. Mostra o oposto. A quebra de rapport... Eu lembro de um vídeo de eu falando que eu quebrei rapport com uma mina e peguei, tipo, uma mina que era amiga, chutando ela. Cuidado, galera, não dei uma bica na mina. A gente tava sentadinho no sofá, que nem amiguinhos, depois de conversa, tomando um vinho, e eu peguei meu pé com meia ali, botei na cara dela e dei aquele tapinha na cara com o pé. Ela olhou pra mim em choque, falou, que você tá louco? Por que você fez isso? Eu olhei pra ela e falei, e aí? Qual o problema? O que você vai fazer? Qual o problema? Ela ficou com raiva, ela veio pra cima, a gente rolou uma luta livre, literalmente, né? Ela tentando bater em mim. Só que aquilo lá, você imagina, rolou no chão uma vez, duas, aonde aquilo acabou, né? Eu vou fazer uma analogia pra gente finalizar esse feedback. Tente pensar como se fosse uma planta, ou, sei lá, um fruto. Sim. Você vai dar a analogia do regar todo dia? Não. Ainda bem. Não. É diário. É diário. É aos poucos. Você tem você cultiva plantas aqui, você sabe que tudo tem seu tempo. Claro. Aguinha, solzinho. Claro. Ele pode acontecer rápido, mas existe uma trajetória. Existe uma trajetória. Se você tá querendo... Vamos supor que essa mina é uma mina que ele é um estranho no canto, ele vê ela por Facebook, ele tá apaixonado por ela, que já é uma bandeira vermelha sua. Que se tá lá no canto e você não tem convivência com essa mina, mas você me fala que você tá apaixonado por ela, isso pode ser um caso de one iris. O que ela tem de tão especial? Você tem um motivo específico, além dela provavelmente ser gata e gostosa, por qual você está apaixonado por ela? Você já conversou com ela e você sabe coisas da personalidade dela que seriam os motivos corretos por qual você se apaixonaria por uma mina? Nossa, ela, além de gata e gostosa, ela é fantástica, ela é engraçada, interessante, ambiciosa e dá aquele monte de coisa. Então, é a primeira questão que você tem que fazer. Porque se você acha que ela é especial, muito mais especial do que as outras milhares de mulheres que te cegam, você está se dando um tiro no pé, não observando e não notando as outras mulheres, até talvez uma que está querendo te dar um mole. Tudo bem, você quer aquela mina? A gente sempre fala aqui para os alunos que
A gente ensina os caras a ser melhor com mulher. Sim, tem aluno nosso que parece o Dan Bilzerian, que anda cercado de mulher. Boa, uns caras que é só orgulho, parabéns. Os caras aqui mandando foto, que os caras estão se dando muito bem com a mulherada. Só que assim, o aluno que chega e fala, eu quero pegar aquela mulher e aquela somente, eu falo, velho, vamos lá, eu vou te ensinar técnicas que vão te tornar mais atraente para mulheres no geral. Eu garanto que você fica, né, melhor com mulheres no geral. Garanto que você vai pegar mais mulheres. Só que aquela ali, eu não posso garantir. Posso eu falar por conta própria. Eu, por um bom tempo, eu entrava nas baladas e queria uma. Você olhava uma. Sim, você se dá um tiro no pé, cara. Óbvio que eu me fudi 90% claro. Das situações. A margem, aquela uma vai ser uma que vai se atrair por você. Isso né? não quer dizer que eu queria que eu tivesse que catar e dar assim, em cima de outras. Não é isso. Mas ter situações dentro da balada ao qual eu seja sociável, apresentável, sim. Conversar com todas, carismático, brincar com elas, fazer outras dar risada, sabe? Fazer com quem esteja ao meu redor estejam se divertindo. Então, por conta própria, eu posso dizer para vocês... E você mata isso. Quando você fica de olho na uma, você mata essa possibilidade. Na uma foi Na uma você mata. Eu tô com 40 anos, eu posso falar abertamente. Muitas pessoas vêm quem são vocês, né? O que vocês já tiveram de experiência comprovada. Não, gente, não precisa ser um fodão como o Dan Bilzerian e tudo mais. Não, provavelmente o seu amigo já catou mais mulher que o Dan Bilzerian e você não valoriza isso. Com certeza. Né? Com você não se espelha nele, né? Você quer se espelhar numa outra pessoa. Pessoas carismáticas estão todas ao nosso redor. Nós não somos donos da verdade, mas a gente pode passar as nossas experiências. Eu, sempre que mirei uma na balada, me fodi. Porque acabei me limitando. E quando eu me limito, eu não sou um cara Exatamente. Você se limita, falou. Eu não sou um cara expansivo, um cara que seja comunicativo. E não vai atrair nem aquela lá, né? Que é o caso do nosso comunicador hesitante. E ele tem que se ligar exatamente em regar a plantinha. Exatamente. Plantar e regar. Exatamente. É um tamagotchi, né? E como a gente deu a primeira, a recomendação que foi para a primeira pergunta, que vai agora... A mesma, que vai para essa também, aí pro hesitante, que é o seguinte, o assunto que você tem que conversar com ela, se realmente você tá com problema de chegar, abrir assunto e começar uma conversa com essa gata porque você é o misterioso, cara... É abrir a conversa, é ser mais interessante. Eu vou passar lá, a gente tem os episódios aí que referem aí como abrir conversa, como conversar sobre texto, o episódio 7, eu acho, mensagem de texto. Terminou de ouvir esse podcast, já baixa ele, compartilha e dá uma voltada nos anteriores. Exato. Porque tem todo um... Storytelling. O que a gente tá falando, a analogia da planta é justamente... essa, se a gente for comparado com o podcast do Like Us Training. Vai lá no episódio 0, que você vai ver a plantinha sendo regada. Exatamente. Até chegar neste feedback agora, respondendo para vocês as então, suas dúvidas. Sim, eu vou passar lá para os alunos lá também, aí para os rapazes que fizeram a pergunta, eu passo lá os episódios para ele, mas é uma questão que é assim, se você não consegue ser interessante sobre texto, se você não consegue abrir um papo, fazer ela dar risada, mostrar que você é divertido, tudo isso via texto, já que o cara pergunta aí no Messenger, aí já é uma questão um pouco mais fundamental. Com quantas outras mulheres você consegue conversar e ser divertido? Se você se você conversa e é divertido com mais 30 mulheres no Messenger, e essa só vai ser a 31, apesar de você ser apaixonado por ela, cara, vai funcionar e vai fluir tão bem. Basta você fazer o que você faz com as outras 30, que é difícil, já que você tá apaixonado. Essa é a bandeira. Guarda o pirulito no saquinho. Na hora de conversar, né? Quando estiver na can, tá? Exatamente. Guarda o pipi bem guardadinho. Não, até pra quando você conversar sobre sexo, né? Deixar ele guardado. Não é ele que tá falando.
falando, né? Sei de casos aí de homens que a primeira coisa. queimaram a largada na frente da cam no Messenger. E aí? Vamos que vamos. Gente, muito obrigado aí pelas perguntas. Opa, tamo lá, né? Feedback espetacular. Continuem mandando suas dúvidas. Se tiver perguntas, pode mandar para o perguntas@likeastraining.com.br. A gente angareia aí do Telegram, veio duas aí do Telegram. As duas aí hoje foram do Telegram, uma foi do... Ah, não, foi também, mas ele chegou na chincha lá perguntando para mim, que também é um sinal, né? Mandem perguntas, não importa o que vocês vão perguntar, não importa como vocês vão escrever. A gente lê tudo, vai ajudar em tudo. O propósito é ajudar vocês. Só três coisas. Que deem detalhes, não tudo, mas alguns detalhes pelo menos para a gente ter um pouquinho mais de objetividade. Sim. 2, mandem as ideias de forma concisa, mande as ideias de forma clara, que isso já ajuda bastante. E 3, principalmente, mande as perguntas, que a gente adora responder, a gente adora atender vocês. Com certeza. O episódio aqui é para vocês, a gente quer continuar a fazer, quer continuar a ajudar vocês. Aqui é o canal de contato que a gente tem. Você tem dúvidas, cara, não hesita, tiver feedback também, não hesite em mandar. A gente lê tudo, a gente adora. Um abraço para todo mundo aí ao redor do Brasil, do mundo. De novo, muito obrigado. A gente vê que vocês estão compartilhando. Compartilhem mais com todos aqueles que você ama e que não ama também, né? Que vai lá, né? Bonito isso. Até semana que vem? Até semana que vem com mais dúvidas no Feedback Like Us Training Podcast. Valeu! Acabou mais um podcast Like Us Training, mas fique conectado com os nossos conteúdos. Temos vídeos no YouTube, dicas exclusivas no TikTok, Instagram, Facebook e Twitter. Além do melhor programa para você ter o estilo de vida que sempre sonhou. Acesse www.likeastraining.com.br para saber mais sobre nossos programas